Bom dia a todos. E na certeza que a misericórdia divina nunca esteve tão intensa na face da terra como nos dias atuais, nesse momento, o Cristo, ele apela o socorro e o acolhimento a todos os necessitados. Então vamos imaginando quanta luz envolve os nossos corações, aonde os mensageiros do bem abraçam-nos e transmitem-nos a paz, a serenidade, a confiança, para que esse benefício alcance toda a humanidade. E aproveitando a experiência que vivemos, para limpar os charcos da inferioridade que ainda trazemos, buscamos no Evangelho de Jesus esse alimento, essa ligação com o plano maior. E para tanto, convidamos a todos que sintam-se abraçados e acolhidos pelos seus anjos guardiões e caminhem com ele numa longa estrada que nos proporcionará inúmeras experiências e das quais cada um de nós vai buscar extrair o melhor dessas experiências em prol do nosso aprimoramento espiritual. E temos companheiros que tutelam, que nos auxiliam nessa empreitada. Até o momento que somos então apresentados à doce Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que nos acolhe no seu manto de luz, fortalecendo em nós a esperança, alimentando a nossa mansuetude e a nossa fé, para que então, em melhores condições, nos apresentemos a Jesus. E perante ao Cristo nessa manhã, queremos agradecer o seu Evangelho, agradecer os seus ensinamentos e agradecer principalmente o amor e a misericórdia que tem por cada um de nós. E junto a este amigo querido, esse irmão maior, pedimos que possamos então nos aproximarmos de Deus para reverenciá-lo, agradecendo a vida, agradecendo a família, agradecendo as experiências que temos vivenciado. E ao Pai nos dirigimos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que saibamos perdoar os nossos devedores. E não deixem-nos cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E na proteção de Jesus, com o amparo desses amigos que tutelam por nós, nos ligamos então ao CAE, as energias dessa casa bendita que nos acolhe, tanto quando estávamos no presencial e agora no virtual. Que possamos nos sentir dentro do salão, onde inúmeros irmãos sabedores que são das nossas necessidades vêm ao nosso socorro. E para tanto, vamos buscando então uma reflexão através da leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição proposta dessa semana é a de número 112, que tem como título Como Lázaro. Ela é extraída do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. Vamos lembrando que Jesus tinha um especial carinho de amizade para com Lázaro, Maria, sua irmã e Marta. E nesse episódio que nós vamos comentar, um pouquinho antes, veio a notícia até Jesus, que ele estava na Galileia no momento, que Lázaro estava adoentado, numa condição de debilidade física extrema. E Jesus protelou um pouco a ida dele a Betânia. E ao chegar,
em Betânia, após ter realizado as suas atividades na Galileia, se deparou com a cena que Lázaro já estava morto, né, há 4 dias, sepultado, e Marta e Maria vieram ao encontro do mestre e aí elas suplicam, né, dizendo que se ele estivesse junto a eles, que Lázaro, o irmão, não haveria chegado a óbito. E Jesus então pede para que retirem a pedra e uma delas indaga que já faziam 4 dias, que já cheirava mal. Na verdade, todos nós sabemos que Lázaro não estava morto fisicamente, né? Ele passava por um momento de letargia, uma catalepsia, porque Jesus nunca iria infringir as leis. Ele não poderia animar um corpo que já não tivesse vida. Então a ciência já explica, ele não foi o único caso na própria Bíblia, né? Nós temos a filha de Jairo também, que passa por uma situação semelhante. Então, na continuidade do texto, o evangelista vai nos trazer a seguinte proposta. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E Emmanuel vai nos trazer a seguinte interpretação dessa passagem evangélica. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente na carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava. Era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o e deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Ele aqui cita Emmanuel a respeito da oportunidade da reencarnação. A cada experiência nesse planeta, a cada experiência na matéria, nós somos preparados para esquecermos as nossas experiências anteriores. E muitas delas são, sim, necessárias, esse esquecimento, para que possamos, então, ter este ânimo de refazermos as lições de uma forma diferente. Porque o despertamento da nossa vida espiritual, ele é gradativo. E nenhum de nós desperta instantaneamente. E vejam, ninguém se ergue de um momento para o outro, como nesse exemplo do Lázaro. Ninguém pode sair do túmulo da ignorância
para o santuário do conhecimento. Ninguém dá saltos da cova do egoísmo para a catedral das abnegações. Ninguém, após levantar-se, conseguirá desenfaixar-se com facilidade, como Lázaro aqui, né, que pede para que tirem o sudário do rosto, etc., etc., para que ele possa vir ao encontro de Jesus e muito mais ainda, seguir o seu caminho. E nenhum de nós consegue isso sem o concurso de benfeitores, sejam eles deste plano dos encarnados, ou seja, do plano maior. Há sempre alguém intercedendo por nós. Da mesma forma que Marta e Maria pediram a Jesus para que ele pudesse ver o irmão, né, porque elas acreditavam, tinham certeza na mensagem do Cristo. Para que, através desse pedido, Lázaro, então, fosse restituído à dinâmica da vida. Mas eles não queriam, veja, Lázaro morreu, ele não ficou vivo, né? E muito pelo contrário, a partir do momento que houve essa suposta ressurreição, ele foi perseguido da mesma forma que Jesus, porque Lázaro era a comprovação da condição superior que o Cristo tinha. Então, é importante que a gente pense que Jesus não apenas arrancou Lázaro da sombra do túmulo, trazendo de volta à vida. Ele pede para que ele seja restituído à liberdade. Que ele fala, desatai-o e deixa ir. Então, o que ele pedia? Pedia para que a gente desate, perca essas ligações, essas correntes que nos atrelam ao passado, às vezes até dessa própria encarnação, para que a gente não se sinta mais algemado e siga conscientes dessa nossa estada nesse planeta, da nossa condição de seres humanos, de realizarmos as metas que queremos para cada um de nós. E é muito importante que a gente entenda que essa situação, no caso, foi dada uma nova oportunidade a Lázaro. E tem sido dado novas oportunidades a todos nós. Quantas vezes a nossa vida, até a própria vida física, ela passa por momentos de fragilidade e, graças ao esforço de médicos que nos auxiliam, né, de parentes que nos acolhem, nós retomamos a nossa saúde física, temos a nossa imunidade restaurada. E será que nesses momentos, nessas experiências, a vida não está pedindo para que nós mudemos algo? Então é para que a gente pense. Há até um caso no livro Recordações da Mediunidade, da dona Ivone Amaral Pereira. Se vocês puderem estar lendo o livro, tem um relato que ela, com 29 dias de nascida, ela, acometida de uma tosse, então era um bebê, ela é dada como morta por afogamento. E como ela havia nascido próximo ao Natal, a casa, os parentes estavam todos reunidos lá na chácara da família. E como o nascimento dela era recente, não haviam grandes laços de proximidade com aquele bebê, com aquela criança. E a avó materna, então, se incumbiu de fazer os procedimentos para o velório. A criança não respirava, não tinha pulsação, né, estava enrijecida, enfim. Ela foi atestada como morta. E aí eles começaram, como Lázaro,
Colocaram uma roupinha de cetim com umas estrelinhas, colocaram um, um arquinho com flores na cabeça da criança, mas ninguém demonstrava nenhum sentimento pela perda. E nem a mãe, porque a mãe não acreditava que a criança estivesse morta. E a mãe, nesse momento, se recolhe após 6 horas da criança estar nessa condição. Ela vai para o quarto e faz uma prece para Maria de Nazaré, dizendo a ela que todos estavam acreditando que o bebê estava morto, mas ela não. E que se isso não fosse verdadeiramente o fato ocorrido, que ela pegasse e tomasse conta do bebê. Mas que se ela realmente estivesse morta para essa vida física, que também Maria de Nazaré a acolhesse nessa nova experiência. Enfim, ela confiou no amparo de Maria de Nazaré. E aí ela, como já se aproximava a hora do enterro, enfim, ela volta para onde estava a criança, aonde ela passa sobre o corpinho inanimado as mãos. E com esse gesto a criança dá um grito e começa a chorar, porque as florzinhas que haviam colocado na cabecinha dela estavam machucando, estavam furando a cabecinha dela. E aí então essa história, a Dona Ivone ouviu isso durante muitos anos na sua infância. E ela entendeu o chamado, que ela havia, ali no livro depois vocês podem ver, uma experiência de uma vida anterior, da qual, por conta disso, havia acontecido esse estado de letargia, e depois ela despertou para a verdadeira função dela nessa experiência terrena, onde então ela estaria servindo próximo através da sua mediunidade, através do entendimento que ela tinha em relação a essa comunicação entre os dois planos. E aí fica para nós, né? Quantos de nós, ainda em algumas situações, estamos como Lázaro, nesse estado de letargia? Quantos de nós já despertamos para as nossas verdadeiras potencialidades na matéria? Quantos de nós buscam, através dos obstáculos que se apresentam, uma desculpa para que a gente não faça nada diferente, em benefício nosso e em benefício do nosso próximo? Então, que possamos então receber esse convite que Jesus fez a Lázaro, para que a gente saia então desse túmulo, dessa caverna, e que tire essas faixas e que tenhamos a liberdade de caminharmos, a liberdade de escolhermos o caminho que queremos traçar, escrevermos no livro da vida da melhor forma, como cristãos que somos. E que dessa forma, então, agradecidos por esta oportunidade, vamos fechando os nossos olhos, interiorizando-nos e ofertando à espiritualidade que aqui se faz presente as nossas mais nobres vibrações e os nossos melhores sentimentos. E vibramos então pela renovação do ser humano. Vibramos pela elevação dos nossos sentimentos, por uma melhor convivência entre todos nós. Vibramos pela convivência e a manutenção física e espiritual de todos os reinos. Vibremos então pela paz dos nossos lares, aonde então escolhemos estar em mais uma experiência, exercitando o amor, a compreensão e a tolerância. Vamos vibrando por todas as religiões, filosofias e seitas.
Vibramos por esta casa querida, o CAE que nos acolhe. E vibramos por nós mesmos, criaturas ainda que buscam o entendimento e o amparo divino. Dando graças a Deus, graças a Jesus, nos despedimos e, com muita gratidão, pedimos para que tenhamos um domingo de paz e, com certeza, já marcamos entre nós um novo encontro para refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E damos graças a Deus. Um bom dia a todos. Estejam em paz.